Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os para iniciar o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma breve prece de introdução, sempre em agradecimento ao Pai pela bondade de ter nos mantido mais um dia. É dia após dia que nós agradecemos a nossa presença no planeta Terra, para fazermos a diferença. Fazermos a diferença no bem real, no bem do amor ao próximo, no bem da caridade acima de tudo. Como foi aqui na Terra há pouco tempo Chico Xavier. Nosso grande exemplo aqui, pertinho de nós, Chico Xavier. A própria caridade em pessoa. Ele seguia os passos, como ele dizia, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe a nossa caminhada, abençoe a nossa vida, nos dê saúde física, saúde mental e saúde espiritual. A bênção para toda a humanidade. Que assim seja. O trabalho de hoje, compreendamos. Sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Paulo em Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Vamos tentar decifrar isso aí. A irmã Ângela já estudou bastante para isso. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Assim era o mundo antigo. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Imagine. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje, se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade, tudo excêntricos, nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no atendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando Pai amoroso e justo. Pai amoroso e justo, repito. E à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis no propósito de esfriar-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo-Poderoso e Misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim
ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Vamos compreender? Compreendamos isso. Sei que é difícil, mas temos que entender. Nossa inteligência está aí para isso. Irmã Ângela, nossos cumprimentos. O que a irmã encontrou no Evangelho a respeito do assunto? Cumprimentando os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que irão nos ouvir ou assistir, e Deus abençoe a todos. Essa lição nos faz pensar em vários aspectos, né? Uma reflexão bem profunda mesmo. Nós temos no Evangelho, eu até tinha comentado com o nosso irmão Antônio um capítulo do Evangelho, mas eu creio que os outros também cabem. Na verdade, vários, né? Quando nós temos ali no Evangelho, lá no capítulo 5, dos tormentos voluntários, mas também da obediência, da resignação, né, no sacrifício mais agradável a Deus. Então, nós vemos aqui, ali nos mostra no início do texto, um ensinamento ali na parte da história, né, da nossa humanidade. Nós vemos através dos estudos, principalmente da história do cristianismo, aqueles holocaustos que eram realizados. Começou ali com animais, se sacrificando animais para que o povo ou aquela região pudesse ser próspera. Então vamos sacrificar, né, esses animais a um deus ou a algumas divindades que eram criadas, porque eles teriam paz, eles teriam sossego, eles teriam abundância, eles teriam felicidade. E depois, como o próprio texto diz, né, a humanidade se tornou ainda mais cruel, colocando sacrifícios humanos, sangue humano, para que aquela divindade que estava ali pudesse, então, receber aquele sangue como prova, né, do devotamento deles e pedindo a misericórdia sobre aquele povo. E aqui mesmo no texto diz, Deus, né, nosso Pai, jamais, em sua bondade infinita, Ele quer o nosso sacrifício, as nossas lágrimas. Ele quer a nossa coragem, né, a nossa coragem de consertar os erros que nós mesmos criamos. Ele nos dá a oportunidade de vivência em vivência, vida após vida, de nos melhorar. Então hoje, aqueles homens e mulheres lá de outrora, que faziam aqueles sacrifícios ou que participavam, hoje estão aqui encarnados entre nós. Talvez nós tenhamos sido eles, não sabemos. Mas hoje, com outro entendimento, com uma outra roupagem, um espírito já mais evoluído, né, no amor do Cristo, sabendo que não há a necessidade mais desses holocaustos, que qual é o verdadeiro sacrifício que nós temos que fazer? A renúncia que nós temos que fazer, senão dos nossos defeitos, né? Sacrificando os nossos defeitos, nos melhorando, aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos. E quando fala aqui dos tormentos voluntários, é bem interessante, porque inicia, o homem está sempre em busca da felicidade, que constantemente lhe foge. Porque a felicidade verdadeira, ela não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa. E era isso que aquele povo lá de antigamente desfrutava, era uma felicidade relativa, momentânea. Mas Cristo veio nos mostrar um novo caminho, né? O que é realmente a felicidade real, o que é realmente a verdadeira desgraça que muitas vezes nós colocamos de uma situação tão difícil na nossa vida. Eu queria ser muito rico porque eu não vou passar mais dificuldade. Eu queria ser muito famoso porque eu ia ser muito amado por todas as pessoas. Não é isso.
Porque lá no Evangelho ainda fala sobre isso. Qual é a verdadeira desgraça? A verdadeira desgraça é a alegria do prazer, a fama, a vã agitação, a tola vaidade. Então nós temos que começar a ter essa consciência dentro de nós, do qual sacrifício realmente que Deus quer de nós. Ele não quer um sacrifício de sangue. Não, Ele quer o nosso melhoramento íntimo. E aí nós vemos muitas vezes pais e mães, que achando que estão ali fazendo os filhos felizes. Olha, o fulano está muito triste, quem sabe eu vou dar uma moto para ele. Eu vou dar um carro, ele vai ficar alegre, ele vai ficar feliz, porque ele não quer ouvir ninguém, então quem sabe assim ele fica bem. E aí, irmão Antônio? A irmã perguntava qual é o sacrifício mais agradável a Deus. E eu estava lembrando aí dos povos mais antigos que se automutilavam, né? O seu corpo quando cometiam algum pecado. Se automutilavam, porque ele castigava o corpo, porque o corpo era pecador, para livrar o espírito. Hoje ainda, eu estava pensando comigo aqui, irmã e irmãos, com meus botões aqui. Hoje ainda eu me pergunto se quantos de nós ainda castigamos o nosso corpo físico, até com suicídio, até com pensamentos suicidas, porque cometemos alguma coisa, nos culpamos de algo, com um familiar, com quem quer que seja. E essa culpa é tão grave que eu preciso me castigar, para me livrar daquilo. Eu não vou me livrar. O sacrifício mais agradável a Deus não é os tormentos voluntários, não é o próprio me atormentar, por exemplo. A minha cabeça lá, eu não consigo dormir porque aquilo veio à cabeça e aquilo está me castigando. Por que eu estou me castigando? Por que eu me culpo tanto se eu posso subjugar essa culpa através do bem que eu possa fazer? Veja, eu posso eliminar a culpa com o bem que eu possa fazer para alguém. Se não posso mais fazer bem para aquele alguém que eu estou me culpando de não ter feito alguma coisa, eu faço para outrem, qualquer um outro, aquele que aparecer na minha frente. Eu vou num trabalho voluntário, num hospital, na rua, vou lá visitar um doente, por exemplo, no hospital, vou ligar para alguém que não está bem, que eu sinto que não está bem, não está legal, está pensando coisas negativas. Eu ligo pessoalmente e vou conversar, eu vou fazer o bem para alguém. O trabalho voluntário é um trabalho grandioso, que ocupa o meu tempo para o bem, para o bem. Isso sim é o sacrifício agradável a Deus. E não me subjugar e tentar o suicídio, tentar me culpar das coisas que eu deixei de fazer, das coisas que eu não fiz. Não adianta eu me culpar, eu vou continuar vivendo a vida, porque a vida é imortal, o espírito é imortal. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus, então? Qual será? Qual será? A nossa mudança, né? A nossa mudança interior. Quando eu falei ali sobre os filhos, por que eu falei dos filhos quando a gente quer agradar os nossos filhos, né? A gente, eu vou dar um presentinho para ele que ele vai ficar calminho, ele vai ficar quietinho. Deus não faz isso conosco. Ele não nos agrada, Ele nos ensina. Né? Então, quando um texto diz ali, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis. Deus não nos oferece nada de inútil. E muitas vezes aquele presente que nós estamos dando para o nosso filho, achamos que está sendo útil, ele está sendo inútil, porque não vai ensinar nada a ele.
O que nós temos que sim dar é ensinamentos, exemplos aos nossos filhos, porque é isso que o nosso Pai nos dá. Exemplos. Em relação a tudo que o nosso irmão Antônio falou agora, muito bem falado, né, sobre cada um de nós não nos atormentarmos, não mutilarmos tanto o nosso corpo como a nossa consciência, o nosso pensamento. Isso é muito importante, porque Deus, como eu disse antes, o único sacrifício que Ele quer de nós é a nossa melhora íntima. É a nossa melhora íntima. Esses dias, irmão Antônio, eu ouvi uma senhora no YouTube falando sobre a questão da fala dos filhos com os pais, né, com a mãe. E ela disse assim: os meus filhos, desde pequeno, eu disse para eles, comigo, vocês sempre irão falar em baixo tom. Vocês nunca levantarão a voz para mim. Porque estou fazendo isso para o bem de vocês. Não para mim, de vocês. Porque nenhum filho merece ter na sua fase adulta, né, esse sentimento violento, agressivo, de alguém gritando com ele, ou ele gritando com alguém. Então, comigo, mãe de vocês sempre irão falar em baixo tom. O que ela mostrou aquilo ali? Traz alguma coisa para nós hoje? Traz. O ensinamento. O ensinamento. E é isso que o nosso Pai Maior faz conosco. Ele nos ensina. E nós, enquanto pais e mães, também ter esse entendimento de ensinar os nossos filhos o que realmente é bom, o que realmente é certo, para que eles não se tornem lá no futuro homens e mulheres atormentados aqui por tormentos voluntários ou criem tormentos voluntários em suas vidas. Né? Criem todos esses sentimentos ruins, ciúme, inveja, intolerância, mas que eles possam realmente desenvolver as virtudes do Cristo, tendo essa moral cristã dentro deles. Este trabalho realmente é um trabalho árduo, né? Mas nós temos que realizar. E hoje, no século que nós estamos nessa atual situação em que o mundo se encontra, em que o planeta está nessa mudança total de energia, não apenas na parte espiritual, mas na parte material mesmo, nós vemos isso. As pessoas estão vendo as coisas de uma outra maneira. É o despertar que está acontecendo. Então, hoje, mais do que nunca, se faz necessário esse despertar íntimo dentro de nós. Essa reforma, essa mudança interior que Deus tanto vem nos alertando, veio através do Mestre Jesus, quando esteve entre nós, veio através de profetas de outros irmãos antes do Cristo, trazendo essa mensagem, veio através da doutrina espírita, Allan Kardec, Chico Xavier, tantos outros que ainda estão aqui, nos dizendo, é a hora da mudança. O que vós acham, irmão? Pois é. Eu estava pensando aqui também, as mudanças, o mundo está mudando. Porque os homens estão mudando. Mas começou a criar-se energias no planeta, né? Que faz com que os homens comecem a pensar. O que está acontecendo? A energia está no ar. O que está surgindo agora? Nunca tivemos um avanço tão grande tecnológico no mundo como agora. Tudo é rápido. Tudo é rápido. A internet está tomando conta do planeta. Tomando conta. Quem vai mandar no planeta daqui a um tempo é o pessoal da internet. Estamos subjugados a isso. Por isso, todos nós que estamos trabalhando com os nossos jovens, nossos filhos, né? Precisa trabalhar muito bem a cabeça de todo mundo para que esse uso dessa grande potência mundial, a internet, seja para o bem. É um botão que tu aperta lá, tu para tudo. Para tudo.
Então, veja a responsabilidade que nós temos da pregação do Evangelho na família. Na família, começa tudo ali. Já chegou o momento, já está passando do momento. Porque o Senhor Supremo, Ele não está pedindo outro sacrifício a não ser cumprir a sua vontade, que é o bem geral. Se nós não ensinarmos os nossos filhos que têm uma inteligência superior a trabalhar, nós estaremos perdidos, porque a internet comandará o mundo. Comandará, se já não está comandando. Vejam a nossa responsabilidade como pais, para entender todo o ensinamento. Mas isso só veio, meu povo, pela vontade divina. Para que nós entendêssemos e entendamos realmente o que Ele quer de nós. Tudo esse progresso na medicina, progresso geral, está vindo graças ao Pai que nos concedeu. Nos concedeu isso. Pensem nisso. Pense o que nós estamos fazendo para melhorar a atitude, para melhorar a condição de vida das nossas crianças, dos nossos jovens, daqueles que estão aí hoje, comandando as nações, daqueles que estão comandando agora essa grande rede mundial de computadores. Repito, que com um botãozinho que eles apertam lá, eles escurece o planeta inteiro. Pense nisso, pensemos nisso. E aí o que vem? Ao invés de nós internalizarmos nossos filhos, né, nos nossos jovens, nesses, bem como o nosso irmão também disse, essas inteligências que estão vindo, até algo assim, muitas vezes inexplicável, em vez de nós internalizarmos nele o bem comum, a gente internaliza o quê? A vaidade, a ganância, a conquista do bem material, apenas a matéria. E aí nós vamos vendo uma humanidade que vai caindo ao invés de progredir. Mas nós sabemos que há misericórdia divina sobre tudo. E vendo ali também a mensagem do Evangelho dos infortúnios ocultos, daquela mãe que saía fazer a doação de alimentos e a filha levava a filha junto. E a filha disse, eu também quero fazer, eu vou dar. Ela disse, não, dá algo das tuas mãos. Se eu te der algo pronto, não será por ti, será por mim. E aí ela ensinou a menina, então, a fazer roupas para doar às crianças. A irmã pode encerrar, então, chegou o nosso momento de encerramento, a prece de cura, né? Para as pessoas que estão precisando. Sempre é importante colocar a sua água de frente ao rádio, a televisão, enfim. Tendo ainda então essa imagem da mãe ali ensinando a sua filha, que nós possamos ter esse exemplo da nossa vida, que possamos ensinar aos nossos filhos e filhas o verdadeiro caminho, o caminho da fé, da confiança, do amor ao próximo, do amor na sua plenitude. E agradecidos que somos por este momento, por todos esses ensinamentos que nós recebemos hoje, que possamos cada vez mais colocar os nossos corações sempre os ensinamentos do Cristo, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para receber essas bênçãos divinas. Pai, Deus Criador, rogamos humildemente, Senhor, o Teu amparo espiritual através desses anjos de luz, dos médicos do espaço, a todos os nossos irmãos e irmãs doentes, doentes do espírito, doentes do corpo físico, doentes no seu lado emocional. Que todos recebam neste momento este bálsamo de alívio, dando a eles a coragem, a fé, a esperança, a perseverança
que o amor que teu Filho e nosso irmão Mestre Jesus deixou entre nós, crie sementes em nossa alma. Senhor, rogamos sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças, sobre os nossos idosos, que o teu manto de luz ampare e cubra a todos, derramando a tua luz sobre cada um deles. Obrigada, Pai, por tudo que temos e por tudo que somos. Que o teu amor nos ilumine sempre. Que assim seja.